participar de este evento, de esta conferencia muy importante, particularmente al doctor Campuzano por la invitación a participar. Lo que me gustaría presentar aquí para ustedes, la presentación por acaso está en inglés, porque no me dio tiempo de traducirlo, pero voy a hablar en español, en español rústico. Pero me gustaría presentar un resumen de nuestro proyecto de Geotropha en los Estados Unidos. Es un proyecto sencillo, modesto, pero creemos que hay potencial en la Florida. Y claro, yo tengo la iniciativa de intentar hacer todo de una vez, pero nosotros no podemos cubrir todo. Por ejemplo, hay presentaciones aquí que son buenísimas, que están haciendo trabajos muy buenos. Entonces, quiero principalmente proyectar o porquê del interés de la Geotropha en los Estados Unidos, particularmente en la Florida. Primero, me gustaría presentar esto porque percebemos que hay un interés por biocombustibles, por razones obvias que ya fueron discutidas, pero la producción ha triplicado entre los años 2000 y 2007. Que ya demuestra esta demanda por biocombustible. Pero el 90% de la producción global está concentrada en los Estados Unidos, prácticamente con el etanol, Brasil y Europa. Y los otros países tienen su participación también. Pero si hoy necesitamos reponer solamente 15% de la área de cropping area, la área de cultivo, para reponer 15% de los combustibles para transporte de los Estados Unidos, es una tabla que demuestra por cultura cuánto necesitaríamos de tierra, ¿no? Necesario. Y claro, cuando uno piensa en maíz, soja, canola, esos son cultivos que ya fueron discutidos por la cuestión de estamos trabajando con alimentos. Pero Geotropha está como que en el medio aquí. Entonces hay un interés, un potencial de utilizar Geotropha para eso. En términos de producción también, Geotropha está como en el medio, claro, no se compara con el aceite de la palmera, pero una producción relativamente interesante. Claro que esta productividad es una productividad mediana, una compilación de toda la información que tenemos del mundo, ¿no? Y muchas veces eso no se pasa, como ya vimos en algún ejemplo. Pero entonces, claro, la otra cosa es que nosotros ya sabemos bien eso, que la Geotropha no es solamente el biodiesel, pero toda la utilización de los subproductos, o byproducts, que hay ciertos estudios que hacen relato que puede ser más profitable, uno puede hacer más plata con los subproductos do que con el propio combustible, pero la combinación de todo puede ser algo interesante. Y Geotropha sí ofrece la utilización de todos estos subproductos. Bien, ¿por qué Florida? El potencial para Florida, sí, como nosotros ya sabemos, es una planta que crece muy rápido, una planta perenne. La cuestión de no ser una planta que compite con alimentos, particularmente en Florida, porque hay tierras en Florida que son no utilizadas para alimentos, entonces ahí se abre un potencial para cultivar Geotropha en estas tierras particulares. La tolerancia a seca, porque principalmente en el sur de Florida, yo voy a mostrar que tenemos un periodo muy largo de sequía, entonces eso puede ser interesante. La adaptación a varias condiciones del suelo. Nuestro suelo en el sur de Florida prácticamente no es un suelo, es roca. Y percebemos que Geotropha se da muy bien, pero hemos testado en otros suelos y se va muy bien también. Entonces, eso es de interés porque podemos utilizar ciertas tierras marginales que existen en Florida hoy y no son tierras agrícolas. En términos de los inputs, por ejemplo, nosotros sabemos, comparado con ciertas culturas, Geotropha no necesita tanto fertilizante y agua, a pesar que hay estudios que demuestran que necesita mucha agua.
particularmente para nosotros, nuestros estudios hasta el momento han demostrado que no necesita tanta agua. Pero continuamos los estudios porque todavía no concluimos. Estos son estudios que iniciaron hace poco tiempo. Estamos simplesmente hace 3 años trabajando con el grafo. Y claro, pero lo más importante es que sabemos que las características de la calidad del aceite es muy buena. El potencial para utilizar como biodiesel de alta calidad y también como jet fuels. Específicamente para Florida, esos son los problemas, que algo tal vez diferente que ustedes enfrentan aquí. La sensibilidad al frío. La planta se pone muy sensible al frío, como sabemos, y en varias partes de los Estados Unidos que hay gente que ha intentado cultivar jatropha en gran escala. La cosa no fue bien, hasta en plots de investigación que yo conozco. Hay también la sensibilidad al exceso de agua. Cuando uno tiene una tabla de agua por 2-3 días, la planta no responde bien a una podrición de la base. La cuestión del florecimiento, que vamos a discutir aquí el viernes, la cuestión de la cosecha. La cosecha, claro, dependiendo del sistema de producción, sistema en menor escala, la cosecha normal es mejor, porque ahí tiene la cuestión de sustentabilidad y generación de trabajo, que es muy importante. Para los Estados Unidos, o entonces para áreas que son de más larga escala, la cosecha mecánica es muy importante. Y hay ciertos desarrollos en esta área. La toxicidad es una cosa que yo puse una interrogación porque sí, tenemos el problema de la porcina en la semilla, el forbo esters en las hojas, y sabemos que existen variedades no tóxicas. Estas variedades que particularmente en México, yo garantizo porque yo he comido como que 8 semillas y estoy aquí para comprar. Son muy buenas, sabrosas. Pero la cuestión de la toxicidad, principalmente en los Estados Unidos, es algo que uno cree que es mejor no tocarla, dejarla como está, porque tiene no solo la cuestión de, segundo, si de repente no es tóxico, uno puede pensar, entonces tenemos ahora una cultura que puede ser comestible. Pero no solamente eso, será que pájaros y otros animales van a comenzar a transportar las semillas y hay el potencial que eso está conectado con la cuestión de ser una planta invasora. Nuevamente en los Estados Unidos es no una planta nativa, entonces tenemos que verificar esta cuestión de invasora. A que todo indica, por nuestra investigación, no hay el peligro de ser invasora, pero todavía necesitamos hacer un estudio más completo, comprensivo, para justificar y poner este caso al final. Pero lo que todos nosotros sabemos aquí es que no hay cultivares comerciales, hay mucha gente desarrollando, hay ciertas compañías que tienen su marketing diciendo que hay cultivares, pero no hay cultivares específicos, tal vez en algunas regiones, pero para comercialización a larga escala no existe. Sabemos que necesitamos un programa de mejoramiento genético, pero esto es algo a largo plazo, ¿no? Ok, entonces lo que se pasó fue que en 2007 iniciamos esta idea de trabajar con jatropha y nos tardó hasta 2009 conseguir los recursos necesarios que vinieron a través del Departamento de Agricultura de Florida, el Florida Department of Agriculture and Consumer Service. Tenían propuestas para investigación y nuestra propuesta llamada Farm to Fuel recibió los recursos para hacer prácticamente una avaliación de la viabilidad de jatropha para producción de biocombustible en Florida. Este proyecto cuenta con la participación de 2 colegas míos, el Dr. Jonathan Crane y el Dr. Edward Evans. El Dr. Crane es un especialista en la producción de plantas tropicales más frutales, entonces toda la parte del campo está a cargo del Dr. Crane. Dr. Evans es un economista agrícola que está haciendo toda la parte de análisis económica, que
pero estamos seguindo pelo segundo ano agora. Mr. Tony Silva, da Vesenergy. Vesenergy é uma companhia que nos deu certos recursos como matching funds para esta proposta, para esta investigação. É uma companhia diferente no sentido que não é uma grande companhia, mas não é uma corporação. Não existe um CEO, é uma companhia simplesmente uma família que está manejando toda a companhia. E, na verdade, querem fazer a coisa correta. Então, creem que a Trofa já tem estudado por muitos anos, mas não é uma companhia agrícola, é uma companhia que trabalha com a parte de logística, de transporte, armazenamento e distribuição de produtos de petróleo. E tem muito interesse na parte de biocombustível. Então, tem um suporte interessante porque entende a questão de investigação, que é algo a largo prazo que necessitamos investigar. Então, iniciamos nosso projeto com uma coleção pequena, com 17 acessos, que foram terminados em abril de 2009. Em junho de 2009, pusemos as plantas no campo, está o Dr. Crane. Agora expandimos agora em agosto com 23 novos acessos. Os objetivos desse trabalho: fazer um acesso da viabilidade da Trofa, ver se a Trofa pode ser uma grande cultura para a bioenergia, particularmente sobre as condições de Flórida, do sul de Flórida. A adaptabilidade da Trofa em termos de suelos, nossos suelos são altamente calcários, o pH é bem alto, como 7, 7,5. E identificar acessos que têm melhor produção de semillas, melhor contenido de azeite, também uma certa tolerância a insetos, enfermidades, assim como principalmente a tolerância ao frio, que isso é muito importante para nós. A tolerância ao frio é por isso. Estas são a média de temperatura nos últimos 10 anos, ou não os últimos, de 60 a 1990. As temperaturas em Flórida às vezes caem muito. Temos as frosts, geladas. E aqui, com estes dados, você vê que pode pegar hasta -4. E na verdade, este último ano, em janeiro, tivemos 2 noites seguidas, consecutivas, com temperaturas a -2 graus. Então, para nós, a tolerância ao frio é muito importante. A questão da lluvia, como disse, temos um período bem definido de chuvas, pelo um largo período de sequia. Então, é importante para nós que a planta tenha uma certa adaptação à sequia. É claro que temos um sistema de riego, de irrigação, e estamos fazendo os estudos com isso também. Estes são os acessos. Esse material, na verdade, na universidade não teríamos muitos recursos para sair viajando e coletando por el mundo, pero com uma coleta de uma forma diferente, com permits do USDA, e entramos em contato com várias fontes e a gente nos enviava semillas por correio. Pero então há acessos que não sabemos exatamente a origem exata, pero estamos avaliando o material do Brasil, Costa Rica, que na verdade eu creio que é um material da Índia, esse é Costa Rica, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia. The Fact Foundation nos donaram muitas semilhas também para ser esse tipo de investigação. Temos acessos de Índia, Indonésia, México, Moçambique e Tanzânia. E mais recentemente, incorporamos material de Corcoíta, que foi donado gentilmente por o Dr. Campuzano. Temos vários materiais de Puerto Rico, que foram donados pelo Dr. Ayala Silva, que trabalha na USDA em Chapman Field, em Miami. E temos material de Cabo Verde, e 2 espécies que não são de atrofa curtas, de atrofa multifida e de atrofa cale, que simplesmente nos donaram e decidimos comprar para ver como se comporta. Então,
Entonces, aquí en 25 de junio de 2009, cuando plantamos, se perceben los huecos, es pura roca calcárea. Necesitamos un tractor con una brota para abrir los huecos. Si uno mira el hueco, la pared es pura roca, no hay suelo, mucho poco suelo. Esta es una vista de la plantación. Essas plantas foram plantadas depois de 2 meses de germinação. Uma semana depois, mira, já estavam crescendo bem desenvolvidas, bem estabelecidas. Em novembro, já estavam bem mais grandes e já havia produção de frutos e semillas. Então, isso nos deu uma indicação interessante que havia um potencial de cultivar jacrome sobre folha. E continuamos com esse projeto. Parte dos objetivos mais específicos era verificar todas as características vegetativas e reprodutivas da planta, selecionar genótipos superiores para a parte de melhoramento, o desenvolvimento da cultura em geral com manejo de práticas mais bem estabelecidas, buscar mais eficiência na produção, a parte de melhoramento genético, hasta el desarrollo de cultivar. Estamos ahora cerca de tener un material seleccionado que puede ser a lo mejor los que están teniendo mejor performance en nuestra área. La cuestión de mejoramiento para calidad y contenido de aceite y los costos de producción, que eso es algo también muy importante para Flórida. En general, este fue todas las prácticas que utilizamos simplesmente para establecer la colección. Utilizamos fertilizantes una vez por mes, 2 formulaciones diferentes. La primera 100 gramos entre julio y octubre, después de diciembre de 2009, y repetiendo en enero de 2010. Después utilizamos 200 gramos de febrero de 2010 hasta el presente. Irrigación cada otro día durante el plantio, a pesar de que plantamos durante el periodo de lluvias, pero todavía para garantizar un buen establecimiento de la cultura, irrigamos por 10 días, 15 minutos por riego, cerca de 7 galones por planta, y después solamente durante periodos prolongados de sequía que utilizamos la irrigación por microsprinkler. No utilizamos micronutrientes en el establecimiento. No estamos en la poda, porque la idea con la colección era dejar la planta crecer naturalmente, para ver el crecimiento natural de su hábitat y cómo se comportaba. Eso fue por los primeros 22 meses. En abril decidimos hacer la poda con cerca de 1,5 metros, porque las plantas estaban se quedando muy grandes y estaba difícil manejar y colectar información. Esto no es una producción comercial, es simplemente para investigación. Entonces la coleta de datos e informaciones era muy importante para nosotros. No aplicamos insecticidas o fungicidas, porque la idea era verificar cuáles son las plagas, cuáles son los insectos, cuáles son las enfermedades que pueden ser problemáticas para el sur de Florida. La única cosa que hicimos fue controlar las hierbas malas, o con el corte mecánico o con herbicida, porque eso sí, principalmente durante el periodo de lluvia, las matas crecen muy rápido. El espaciamiento fue 2,4 metros por 4,3, que es cerca de 968 plantas por hectárea. Pero eso es simplesmente para extrapolar en términos de área, porque nuestra área vive en una área de investigación. Tenemos cerca de 2 pods, uno de la colección, na verdade, tem como que 350 plantas. E há outro plano para investigação de práticas cultivares que temos como que 500 plantas. Então, isso ilustra a porcentagem de crescimento em um período de 7 meses. E o que é interessante aqui é que já demonstra só uma simples avaliação de crescimento já demonstra uma certa variabilidade. Isso foi interessante. E continuamos coletando mais dados agora que eu não incluí aqui, pero temos. Coletamos também o número de frutos por planta, o número de semillas por planta e o peso seco de las semillas por planta.
Também uma grande variabilidade por todos os acessos. Aqui acessos que se portaram um pouco melhor, como a Índia. Há outros, como a Indonésia, que se portaram um pouquinho melhor, médias um pouco mais grandes. Então, isso é interessante, que já nos dá uma indicação dessa variabilidade. A questão do conteúdo de aceite, porcentagem de aceite, aqui tivemos uma variação como de 20% até 36%, que nos pareceu um pouco baixo. Mas isto foi, a análise foi cortesia de Bungie, na verdade nos disseram que a metodologia utilizada foi a mesma metodologia que utilizam para a soja. Então, me parece que havia um certo erro aí. Então, vamos repetir agora uma técnica mais um pouquinho mais sofisticada para verificar o conteúdo exato da aceite. Mas aqui também já vê uma certa variabilidade em termos de porcentagem de aceite. Em termos de fenologia, em sul da Flórida, claro, os períodos de verão, que é praticamente no final de maio hasta agosto, as plantas estão full com todas as hojas. Já agora, por exemplo, em outubro, que começa o outono, as plantas as hojas se põem amarelas, se põem a cair todas as hojas. E em novembro e dezembro praticamente não há hojas. A planta entra em uma dormência permanente. E não é hasta março que as primeiras remas observamos, dependendo da temperatura, e em abril se começam a poner as hojas novamente. Então, isso é um ciclo interessante em Flórida, porque, ao contrário como Centro-América, onde as plantas estão sempre verdes, é interessante como respondem. E também respondem, particularmente sul de Flórida, por a questão da água, que o período de inverno coincide também com o período de sequía. Outra coisa que observamos é o tipo de crescimento. Eu tenho gráficos aqui, isso. Essa foi uma identificação primária que tivemos diferentes tipos de crescimento. Um tipo mais ereto, outro semi-aberto e outro bem aberto. Também indica uma certa variabilidade no hábito de crescimento da planta. Em termos de tolerância ao frio, criamos uns ratings para dizer, ok, quanto certos acessos toleram o frio em relação aos outros. Então, tivemos plantas que não tinham hojas depois de um período de frio, de gelada, outras que tinham algumas hojas e outras plantas que tinham mais hojas que as outras. Então, isso é interessante também, que demonstra um certo nível de tolerância das plantas. Pero utilizamos para proteção a heladas irrigação de alto volume, instalamos a tuberia e hacemos por overhead irrigation. E claro, aqui uno vê, este foi os dias que a temperatura bajou a menos 2 graus. E uno vê as plantas assim cobertas de gelo e me deu um certo medo que no dia seguinte não teríamos mais plantas vivas. Pero interessante é isso, que fizemos uma proteção, aqui está a planta coberta de gelo, e 2 dias depois se recuperaram perfeitamente. Há um certo tempo, não há muitos problemas. Pero havia plantas, claro, que sofreram um pouquinho mais, então há um diferencial da tolerância. Pero é interessante que todos se recuperaram, não perdemos uma planta, que é algo também interessante. Em termos de enfermidades de insetos, identificamos alguns insetos como mite ácaro, el ácaro e snail, que é pero a subsídio é interessante, uno vê o tronco do árbol com as caracolas, pero não parecia estar sendo dano. Não sei, é algo interessante. Em termos de enfermedades, identificamos fusarium. Este foi o pior, pero perdemos só uma planta hasta o momento. As outras plantas não têm sintomas.
Y claro, el leaf rust, que tiene las manchitas en las hojas, y otros tipos de enfermedades que identificamos. Pero hasta el momento no identificamos ninguna enfermedad que haya causado el total declínio de la planta, con excepción del stem rot, que es hay destruido en una planta solamente. Pero las otras enfermedades no parecen afectar a la planta a nivel de destruir totalmente, matar totalmente la planta. Entonces es algo interesante. Esto ahora en agosto, yo saqué esta foto unos días, un poco antes de venir para algunos meses, ¿no? Las plantas se ven bien, están bien saludables, siguen produciendo bien. Tenemos colaboración con la gente trabajando y colectando información, pues seguimos colectando las informaciones y hacemos un poco más de trabajo. Otra parte, que es la parte más de mi especialidad, es la propagación clonal, utilizando técnicas de cultivo de tejido, propagación in vitro. Desarrollamos sistemas para producción de embriones somáticos, un proceso muy interesante, produce muchos embriones y estamos regenerando las plantas ahorita. Estamos trabajando con marcadores moleculares para caracterizar la colección, la variabilidad de la colección, pero también con RNA para investigar la parte de expresión genética. Hicimos un secuenciamiento y ahora estamos interesados en la expresión genética, particularmente buscando ciertos genes, como genes para aumentar la producción de aceite en la semilla, la tolerancia al frío y nuevamente la toxicidad que puede ser algo de interés. En términos de la genética, contratamos una otra universidad y hicimos la secuencia de transcriptón con 700 millones de pares de base que obtenemos y cerca de más de 100.000 genes identificados. Entonces es interesante porque tenemos ahora un banco de datos bien interesante para trabajar con toda esta parte genética. Ya identificamos varios genes que están responsables por la respuesta al frío. Hay genes también, muchos genes responsables por respuesta a florecimiento, producción de aceite, lipídios, etc. Estamos ahora desarrollando los microarray chips para hacer la parte de expresión genética y principalmente la parte de expresión genética tiene a ver con un proyecto que hacemos con la NASA, que comento en un minuto aquí. Estamos también trabajando con la parte de transformación genética. Hay un estudiante de posgrado, doctorado, Wenlan Tian, de China, que está trabajando con protocolos para transformación genética buscando la tolerancia al frío también. Sería una forma alternativa de buscar esa tolerancia. Entonces, todo eso, la idea es intentar acelerar el mejoramiento genético de Jatropha, pero por lo menos para nosotros. En relación a la NASA, esa fue una idea que en 2007 yo fui invitado a desarrollar un experimento para demostrar el crecimiento diferenciado de células no diferenciadas de plantas en órbita. Y realmente hicimos un pequeño experimento con células de orquídeas y algunos árboles tropicales que ustedes tienen aquí también, que eran Arabidopsis como el modelo. Y entonces verificamos un crecimiento totalmente diferenciado. Las células crecen más rápido en órbita, pero se agregan más de una forma más tridimensional. Eso fue algo interesante que nos dio una premisa para continuar el trabajo. Y cuando la NASA descubrió que estábamos trabajando con Jatropha, este fue como que un casamento perfecto. La NASA sabía, biocombustible es una especie interesante, ¿por qué no hacemos un experimento con Jatropha? Y claro, expandimos el experimento, la idea era verificar los efectos de la microgravidad como crecimiento y diferenciamiento, desenvolvimiento celular, desarrollo celular, la estructura celular y principalmente la expresión génica diferenciada. En 1999, un profesor de la Universidad de Florida, utilizando plantitas de Arabidopsis, envió las plantitas en transbordador por 4 o 5 días. Cuando regresó, verificó la expresión genética y verificó que había un diferencial de 80 veces al
havia muitíssimos genes que se comportavam completamente diferente em microgravidade. Talvez por resposta ao estresse, que a microgravidade pode ser sentido por uma planta em ambientes de estresse. Então, pensamos, e se exponemos essas células de geotrófica à microgravidade, e de repente há alguns genes de interesse, como talvez tolerância ao frio, não sei. Então, é algo que não sabemos a resposta, não sabemos o que vamos obter, mas tivemos a oportunidade de poner 72 amostras com repetições, vários tratamentos, e fazer a comparação do espaço com as que se quedaram na Terra. Este foi o primeiro experimento, e utilizamos culturas celulares líquidas. Isso, claro, tivemos alguns problemas de crescimento, não cresceu tão bem como o experimento anterior, porque o aparato também era um pouquinho diferente. Este cilindro se chama GAP, Group Activation Pack, e dentro deste cilindro há vários tubitos, 8 tubitos que carregam as células. E muitas vezes há duas câmaras aqui é onde estão as células e aqui injeta um preservativo, que antes das células regressarem, podemos preservar as células para fazer os estudos de microscopia, estudo de expressão genética. Pero este sistema, sim, hacemos a avaliação, estamos agora fazendo a parte genética, pero não se mostrou tão bueno. Então, decidimos continuar o trabalho. Em maio de 2010 e depois março de 2011, repetimos o experimento, desta vez utilizando placas de pedra, com culturas em meio de cultivo semissólido. E aí tivemos respostas muito interessantes. Novamente, 86 amostras, novos tratamentos com diferentes plantas e condições de cultura, e as respostas foram belíssimas. Tivemos a regeneração, na verdade, de muitos embriões somáticos em ordem. E podemos preservar essas células também para ser a parte da expressão genética. Então, isso foi bastante interessante. Claro, é sempre divertido estar aí quando retorna o transbordador e recuperar sua amostra. Mas esta é uma certa que pode chegar para a polícia onde chegamos. Em julho, finalmente, com o último transbordador do programa espacial, tivemos o último experimento e este foi o mais curto, se quedou 12 dias em órbita, mas solamente no transbordador Atlantis. Os outros se quedaram na estação espacial, desde 60 dias hasta um que por acidente se quedou quase 300 dias. E todavia as células regressaram vivas depois de 300 dias. Então isso também foi algo interessante. Então, a ideia aqui é fazer uma comparação de crescimento celular no espaço e crescimento celular na Terra e ver se há um diferencial genético que pode talvez auxiliar no melhoramento genético de geotrófico. Uns dizem que é um long shot, mas não importa, é interessante, uno tem que fazer para descobrir. Não? Então, estamos descobrindo coisas novas. De regresso a nosso projeto, continuamos com acesso econômico de produção, que isso é muito importante. Temos que aprender exatamente como custa produzir geotrófica, seja profitable, não, rentável. A parte de extensão, esta também é muito importante, da educação, transferência de conhecimento e tecnologia dos produtores. Porque se nós desenvolvemos todo o sistema de produção, comunicamos isso aos produtores, não vai ser bem sucedido. E talvez a parte de educação dos produtores de como ser a produção sustentável é algo muito importante. Este é um sistema multidisciplinar, temos muita gente trabalhando, muitos colaboradores. A ideia é tentar cobrir o máximo que podemos para desenvolver essa cultura de uma forma bem sucedida. Para o futuro, continuamos com avaliações dos acessos e desenvolvimento das melhores práticas de cultivo, que isso é muito importante para melhorar a eficiência da produção. O programa de melhoramento, já estamos fazendo cruces, desenvolvendo híbridos, a parte genética, a parte de utilização de subprodutos. Eu tenho colaboradores que trabalham com a parte de biogás, de composto, e creio que é importante verificar, fazer experimentos, estudos
nesta área. A produção sustentável, que é algo importante, continuamos trabalhando com isso. Avaliação do potencial desta planta de ser invasora ou não. Nós creemos, por todas as observações dos últimos 3 anos, que não é invasora. Eu estive em Hawaii, onde encontrei plantas que parecem ser de entre 80 e 90 anos de idade, que foram trazidas para as ilhas pelos portugueses. E aí há como que 10 árvores que estão crescendo aí. Hawaii tem condições perfeitas para isso, mas não há uma outra planta alrededor. Então, isso já é uma indicação que a planta não se multiplica tão facilmente. Em Flórida também há relatos desta planta que existe desde os anos 70. Então, se tivesse o potencial de invasora, eu creio que já estaria por toda a Flórida, como o Brazil Pepper ou a Melaleuca, que é um problema sério. Seguimos colaborando com muita gente, com o Corpoica, com o Embrapa, com várias universidades dos Estados Unidos, e o envolvimento dos estudantes é muito importante. Temos estudantes de pós-grado, estudantes de graduação também, porque esta é uma nova geração que, para o sucesso dos biocombustíveis, vamos necessitar formar gente com novas especialidades, novas skills, e gente que é criativa também, que pode nos auxiliar com todos esses elementos. Pero, para a Jatropha ser viável em Flórida, necessitamos a tolerância ao frio, a melhoria da produtividade, a sincronia da cultura com o motor, com o florescimento, a produção dos frutos, a questão de flores fêmeas e flores masculinas, que temos os mesmos problemas que já reportados aqui. Há plantas que produzem muitas flores masculinas, outras muitas flores femininas, e temos plantas com flores hermafroditas também. E é um comportamento que parece cambiar. A parte de cosecha mecânica é importante. Todo isso é essencial para os Estados Unidos, para a Flórida. O que desejamos, talvez para o futuro, seria plantas que seriam mais compactas, que para facilitar a cosecha, com mais ramificações, mais produção. Plantas não tóxicas, novamente, isso depende. O problema da toxicidade, eu creio que necessitamos fazer um estudo do impacto da toxicidade nos seres humanos, porque, claro, se a cosecha é manual e a gente está exposta aos compostos, o toque ou a toxina, qual é o efeito disso a largo prazo? Não há estudos. Talvez seria interessante iniciar um estudo dessa área. A parte hemoterapia, talvez a produção de semillas, se necessitar hacer polinização. E para nós, a esterilidade da semilla. Isso porque, novamente, enfrentamos nos Estados Unidos muito confronto com os grupos ambientalistas. E a ideia é fazer um estudo sério da Jatropha para ver, temos inclusive isso, a ideia de fazer um estudo do impacto da Jatropha no meio ambiente, toda a parte, não só da flora, mas também da fauna, e temos investigadores que já estão involucrados com esse trabalho. Pero é importante fazer esses estudos, e enquanto hacemos os estudos, talvez desenvolver a esterilidade para evitar o problema de talvez as semillas serem transportadas para outras áreas de protegidas, de ambientes protegidos, e evitar talvez a disseminação desta planta em uma área mais protegida. E com isso, praticamente, eu termino. São todas as pessoas involucradas nesse projeto do Farm to Fuel Project. Temos colaboradores, Dr. Rivas, Dr. Crane, a gente de meu laboratório, que é fundamental, são que fazem praticamente todo o trabalho, estudantes de pós-grado. Temos colaboração internacional com a Universidade de Montes Claros, Unimontes, Dr. Silvia Lynch, com Corpoica, Colômbia, Dr. Capuzan. Agora estamos estabelecendo colaboração com o Dr. Bruno Laviola, da Embrapa. Temos parceria com The Synergy, que é novamente uma companhia que entende a questão de investigação e que quer fazer a coisa de forma correta. E a parte espacial com NASA, Mark Uran e
Julie Robinson. Mark é o diretor associado da Estação Espacial e Julie é a diretora de investigação para a NASA. E BioServe é a gente da Universidade de Colorado que é desenvolver todo o hardware para nós podermos rodar nossos experimentos. E com isso, muitas graças. E se há perguntas. Muchas gracias, Eduardo.